Meus amados, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Bem-vindo a mais um vídeo no canal, numa palavra breve que veio ao coração, o encargo de trazer essa palavra aos nossos irmãos que estão passando por tribulações, por perseguições, e parece que é tão difícil, passando essa fase tão difícil que parece que nunca vai acabar. Qual é a razão dessas tribulações e perseguições que Deus permite? A palavra diz, meus irmãos, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, de modo que nós mesmos nos gloriamos em vós, entre as igrejas de Deus, por causa da vossa perseverança e fé, em todas as vossas perseguições, nas tribulações que suportais, sinal, versículo 5, sinal evidente do justo juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também sofreis. Meus amados, meus irmãos de fé, isso é para a entrada do reino. Isso é o justo juízo de Deus. Sofremos todas essas tribulações, todas essas lutas, todas essas perseguições, mas perseveramos e cremos. Na perseverança e na fé é que prevalecemos e somos abençoados. E logo toda essa situação passará. A palavra de Deus é tão clara. A palavra de Deus garante a ampla entrada no reino. Por isso há tantas lutas, tantas tribulações. E a razão de Deus permitir essas lutas e tribulações, para que haja um desapego das coisas humanas, naturais, materiais, almáticas, negando a vida da alma, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas todas dessa vida Ele acrescentará, como diz Mateus 6,33. E o reino de Deus, lembra, não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo, como está em 14:17 de Romanos. Então, meus amados, meus irmãos de fé, que estão passando lutas, perseguições, isso durará um tempo, mas não todo o tempo, logo passará e você crescerá. Por isso não entre em angústia, em ansiedade, em depressão, como muitos não entendem por que essas tribulações. Mas lembre-se sempre de Romanos capítulo 5, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. A palavra diz que nós nos gloriamos, devemos nos gloriar na tribulação. A tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, experiência produz esperança, na esperança não há confusão, porquanto o amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o Espírito Santo está em nós, operando essas obras maravilhosas por nosso crescimento, para amadurecermos, crescermos na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus, como está em 2 Pedro 3,18. Que Deus abençoe a todos com esta palavra, que possamos crescer no Senhor, amadurecer no Senhor, produzir no Senhor. Por isso nós cremos o que Romanos 8:28 garante: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Para que Cristo seja formado em vós e seja Ele o primogênito dentre os irmãos. Se queremos Cristo, mais de Cristo, a comunhão com Cristo, devemos crescer em Cristo, e o nosso caráter está sendo trabalhado, quebrantado, e o Senhor está nos abençoando. Por isso, meus amados irmãos, é necessária essas tribulações, essas perseguições, que é o justo juízo de Deus, para entrarmos no reino. Por isso a necessidade da perseverança e da fé. Então seja perseverante, tenha fé, creia, confie, cresça no Senhor, cresça nesse conhecimento desse Cristo glorioso e maravilhoso, lembrando que temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não nossa, como está em 2 Coríntios 4:7. Deus abençoe a todos. O chamamento para crescer, o chamamento para amadurecer, o chamamento para ser uma bênção nas mãos de Deus
e deixar as coisas de menino, como Paulo disse. Quando era menino, pensava como menino, agia como menino, mas quando cresci, me tornei adulto, esqueci as coisas de menino. Como diz o capítulo 13, últimos versículos do capítulo 13 de 1 Coríntios. Amadurecer, deixar a meninice, para ser usado nas mãos de Deus. E como diz o capítulo 1 de 2 Pedro, ter ampla entrada no reino de Deus, na salvação das nossas almas. Então, meu irmão, Deus te abençoe, tudo isso passará. Persevere, fique no Senhor, cresça, porque nós entramos nesse reino, e entraremos no reino, e reinaremos com Cristo 1000 anos. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal, deixa o seu like, divulgue essas mensagens para que os irmãos sejam todos abençoados como igreja, como corpo de Cristo, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos, até a próxima, em nome do Senhor Jesus.